Acredito que todos conheçam ou já ouviram falar do Prêmio Nobel, que é a condecoração de pessoas que realizaram grandes feitos para o mundo científico, literário ou até mesmo paz. Mas acredito que poucos conheçam a sua origem. E o melhor, o porquê está totalmente relacionado com bombas. Você vai descobrir tudo isso e um pouco mais no vídeo de hoje. Bom dia, Boa tarde, boa noite, está no ar, Clarinhas Exatas. Tudo começa com o nascimento de Alfred Nobel, em 1833, na Suécia. Ele nasceu em uma família que passava por sérias dificuldades financeiras. a empresa de seu pai havia falido, por isso mudaram-se para a Rússia, para tentarem uma vida nova lá. Então, desse jeito, seu pai fez um grande sucesso, vendendo explosivos para o governo russo. Por isso, Nobel pôde receber aulas particulares, se interessando por ciências e literatura. Seu pai havia percebido que o interesse do garoto por ciências, por isso o enviou para estudar na América, Inglaterra e França. Um pouco mais tarde, em Paris, Nobel conheceu Ascânio Sobrero, outro cientista, inventor da nitroglicerina. Nobel ficou fascinado pela invenção de Sobrero, que era altamente explosiva. Na verdade, mal resistia a um simples toque. Um pequeno movimento poderia causar uma enorme explosão. A ideia de Nobel era transformar a nitroglicerina em algo controlável. Depois de algum tempo, Nobel teve uma brilhante ideia: utilizar o detonador que permitia uma explosão segura. Depois dessa descoberta, Nobel pôde produzir e lucrar com a nitroglicerina. Porém, seu laboratório explodiu, matando 5 pessoas. Após esse terrível acontecimento, Nobel continuou insistindo em encontrar uma maneira de controlar a nitroglicerina. Nobel então tentou misturá-la com sílica, um produto capaz de conter vibrações. Seu experimento foi um sucesso. A nitroglicerina, agora em estado sólido, podia ser controlada estavelmente. A nova invenção passou a ser utilizada para a destruição de rochas e minerações. Fez muita fama, abriu diversas fábricas em toda a Europa. Nitidamente havia problemas, mas eles foram solucionados com o passar dos anos. O explosivo, então, passou a ser utilizado para fins militares. Porém, Nobel odiava as guerras e o uso letal de sua criação. Após a morte de seu irmão, o jornalista confundiu-se e pensou ser a morte do próprio Nobel. Em uma notícia, referiu-se a ele como mercador da morte. Isso abalou muito Nobel. Em 1896, faleceu Alfred Nobel por hemorragia cerebral, na Itália. Nobel não queria ser lembrado por ter criado a dinamite, uma arma mortal. Por isso, deixou o equivalente a 16 milhões de reais de sua herança para a homenagem de pessoas que realizaram avanços para a ciência, cultura e paz. E foi assim que surgiu o Prêmio Nobel. Não é interessante? Muito, mas eu estava pensando, você falou sobre explosivos e guerras. Isso me faz lembrar de uma grande outra história. Qual? A história de Hiroshima e Nagasaki. Depois do sucesso da criação de Nobel, os explosivos foram evoluindo. A dinamite foi o embrião para o que estava por vir, a bomba atômica. O cenário era de uma guerra, mais especificamente a Segunda Guerra Mundial. Como os Estados Unidos tinham bases militares nas Filipinas, o Japão desejava afastar eles do continente asiático. Por isso realizaram um ataque à base naval, Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, matando cerca de 2.300 norte-americanos. Após isso, o cientista Albert Einstein enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos que tratava da construção de armas atômicas na Alemanha. Assim, os Estados Unidos começariam a desenvolver uma arma nunca antes vista pelo homem, e que poderia dar um fim de uma vez por todas à Segunda Guerra Mundial, matando milhares de pessoas. O projeto foi intitulado Projeto Manhattan. Ou foi intitulada de Little Boy e teve um orçamento de 2 bilhões de dólares. Com a bomba pronta, os americanos optaram por utilizar na cidade japonesa de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. A bomba, ao explodir, gerou uma enorme onda de energia e calor, criando um pequeno sol, que foi responsável pela destruição quase completa da cidade, além de resultar em 80 mil vítimas imediatas. Várias pessoas foram vaporizadas instantaneamente após a bomba explodir. Outras, mais distantes do local da explosão, morreram carbonizadas, além de grandes incêndios por toda a cidade. Mesmo após isso, parte da cúpula japonesa se recusava a acreditar na existência de uma bomba atômica no exército americano.
fazendo o Japão ter um último ato de resistência. Com isso, os Estados Unidos utilizaram a sua segunda bomba em outra cidade japonesa, Nagasaki. A bomba utilizada era 50% mais potente do que a de Hiroshima, mas os morros em Nagasaki diminuíram o número de mortos em relação a outra cidade, com 40 mil baixas imediatas. Muitos sobreviventes tiveram de conviver com intensas dores de queimaduras, além dos efeitos negativos causados pela radiação. O uso das bombas causou o rendimento do Japão em 14 de agosto de 1945. Alguns pesquisadores dizem que não era necessário ter usado uma segunda bomba no Japão. Mas o questionamento que fica é: será que era mesmo necessário causar todo esse número de mortes? E até onde o armamento bélico irá progredir? É com essas perguntas que finalizamos mais uma edição do Jornal Para Linhas Altas. Bom dia, Boa tarde. boa noite e até breve.